E aí pessoal, tudo beleza? Bora zerar mais um filme. No filme de hoje a gente acompanha a Anna, que reside em uma cabana remota com um homem que ela se refere como pai. Ele a intimida com histórias sobre o mundo lá fora, lhe contando sobre criaturas selvagens que comem crianças, e por isso ela é instruída a permanecer trancada em seu quarto no sótão. Ele a ensina a ler e cuida dela como se fosse sua própria filha. Anna só tem permissão para comer vegetais e nunca viu carne em sua vida. Uma noite, enquanto está em seu quarto no sótão, Anna ouve o seu pai conversando com alguém. Curiosa, após ouvir uma voz desconhecida, ela tenta abrir a porta, mas acaba recebendo um choque elétrico da maçaneta e desmaia. No dia seguinte, ela acorda e vê o pai ao seu lado, que explica que o choque elétrico é para impedir que os selvagens entrem no seu quarto. Quando Anna pergunta com quem ele estava conversando, ele lembra que eles são os únicos humanos restantes no mundo, portanto, ele não estava falando com ninguém. O pai então a hipnotiza com um fósforo para suprimir toda a sua curiosidade sobre o mundo exterior e acaba a alimentando com mais histórias. Um dia, ele lhe dá um hamster de aniversário que se torna seu melhor amigo na casa isolada. Quando o hamster morre, o pai explica o conceito de morte para Anna e assegura que o hamster está em um lugar melhor. Com o passar dos anos, Anna tem pesadelos com os selvagens que vivem na floresta. Ela cresce até a adolescência e quando o pai encontra sangue em sua cama, isso o deixa angustiado. Por algum motivo, ele começa a injetar nela um medicamento que controla o estrogênio, na esperança de suprimir o seu amadurecimento. Isso coloca Anna em grave perigo, pois a sua saúde começa a declinar. Com o tempo, ela pede que ele acabe com sua dor e, percebendo que não há mais outra maneira, o pai tenta matá-la, mas não consegue fazer isso com sua filha. Anna agora acorda em um hospital e foge depois de ficar impressionada com a visão do mundo exterior. O mundo brilhante a hipnotiza, enquanto os médicos a levam de volta para dentro do hospital e acabam amarrando. Ela conhece a xerife Ellen, que a liberta das amarras e revela que foi ela que a encontrou depois que os vizinhos relataram ter ouvido um tiro na casa deles. Para o alívio de Anna, o pai sobreviveu e está sendo tratado na UTI. Ellen fica sabendo sobre o seu cativeiro e sobre o medicamento de controle de estrogênio que o seu pai lhe deu por tanto tempo. Mais tarde, um médico recomenda que Anna seja enviada a um hospital psiquiátrico enquanto os resultados do teste de DNA não saem, mas Ellen é contra a ideia de prendê-la novamente. O xerife Roger também sugere que eles devem deixar o médico decidir o que é melhor para Anna, mas Anna assusta a todos ao exigir ficar com Ellen. A detetive concorda e a leva para casa, onde mora com seu irmão Ray. Ellen dá a Anna um hambúrguer, mas Anna come apenas a carne. Ao conviver com Ray, Anna aprende a verdade sobre o mundo real, que não são as que o pai lhe ensinou, incluindo a procriação. Anna também começa a frequentar a escola, onde tem mais contato com as crianças da sua idade, embora algumas delas olhem para ela de forma estranha e sussurram sobre seus hábitos estranhos, como, por exemplo, andar descalça. Anna começa a desenvolver habilidades auditivas excepcionais. Ela vai com frequência à biblioteca para ler mais sobre os segredos da natureza que estavam escondidos dela. Em um desses dias, ela sai da biblioteca e encontra Ray sendo intimidado por dois meninos. Eles lhe dão um soco no estômago, mas Anna consegue se vingar. Mais tarde, enquanto passeia, ela percebe um cervo que foge assim que a vê. Anna não consegue resistir ao impulso e o persegue com velocidade excepcional, e logo faz amizade com um homem selvagem conhecido como Lobo, que a impede de acionar uma armadilha de um caçador. Mais tarde, ao aprender mais sobre a vida selvagem, Anna nota que suas unhas estão começando a escurecer. Em casa, Ellen a ensina a se higienizar e revela que os resultados do teste de DNA mostraram que o homem que ela o chama de pai não é o seu próprio pai biológico. Uma noite, Ray tenta ajudar Anna com uma lição de casa, mas Anna prefere olhar para as estrelas e falar sobre a aurora boreal. Logo ela percebe algumas luzes piscando ao longe e pergunta o que está acontecendo. Ray explica que é uma festa de ensino médio organizada por uma garota chamada Jen. Anna se lembra que Jen já a havia convidado e os dois decidem ir. Depois de tomar alguns drinks, Anna começa a se sentir sobrecarregada. Logo ela beija Ray, que é interrompido quando ela começa a sangrar pela boca. Então ela corre para o banheiro e descobre que seus dentes estão caindo. Ray pede que ela abra a porta e, em pânico, ela foge pela janela do banheiro. Enquanto caminha pela floresta, ela se depara com Lawrence, o valentão de antes, que ela alucina ser um selvagem.
Ele tenta agredi-la, mas Ana morde seu pescoço com os dentes e acaba o matando. Depois de perceber que matou um ser humano, ela foge e vai para sua antiga casa, onde tenta dormir. Na manhã seguinte, ela se limpa e veste roupas novas antes de ir para a cidade. Ellen logo a encontra vagando e a leva de volta para casa. Ela pergunta onde ela esteve a noite toda, mas Ana mantém o silêncio. O xerife Roger logo chega, informando que Lawrence esteve desaparecido a noite toda e quer falar com Ana, pois ambos não voltaram para casa depois da festa. Mas Ellen não o deixa falar com ela. Ela tenta falar novamente com Ana e pergunta sobre Lawrence, mas só recebe silêncio em troca. Ray chega e quer falar com Ana, mas Ana ainda mantém o silêncio. Ray logo descobre que Ana está sem dentes e vai contar a Ellen para que a levem ao hospital, mas Ana aproveita a chance para fugir para a floresta. Ela encontra o lobo, que lhe dá um pouco de carne e observa devorá-lo como um animal selvagem. Ele examina as unhas e os dentes dela, o que surpreende ao revelar que Ana é uma selvagem também. Ele diz que ela encontrará o corpo de sua mãe na caverna mais próxima, mas os caçadores locais eliminaram os selvagens há 16 anos, matando cada um deles. Ela encontra o crânio com um buraco de bala na caverna e o assegura para tentar imaginar sua mãe há 16 anos. O homem que ela chama de pai matou a mãe dela, mas não conseguiu matar a bebê selvagem que se parecia com uma humana. Então, ele a criou secretamente como sua própria filha, na esperança de que pudessem impedi-la de se transformar. Ana vai ao hospital encontrar o homem que ela chama de pai, mas não consegue se aproximar dele quando ele a vê na porta. Em casa, Ellen lê o relatório de assassinato de Lawrence, pois a polícia encontrou o vestido de Ana perto do corpo dele. Ana chega em casa e abraça Ellen em uma tentativa desesperada de consolo, mas quando Ellen percebe que suas unhas estão se transformando em garras, ela grita e Ana é presa pelo assassinato de Lawrence. Na prisão, ela percebe que seus dentes estão sendo substituídos por dentes afiados, pois ela está se transformando em uma selvagem. Mais tarde, o homem que ela chama de pai a visita no hospital, enquanto Roger fica de olho neles. Ele convence Ana a se injetar com uma substância que acabará com todo o sofrimento. Ana quase obedece, mas depois para e pergunta por que ele a salvou e nunca lhe contou sobre sua realidade. O homem que ela chama de pai se emociona e diz que esse foi o maior erro de sua vida antes de ir embora. No dia seguinte, Ellen vai até a cela de Ana e a vê escondida debaixo da cama. Preocupada, Ellen vai até o local para verificar o estado de Ana, mas Ana bloqueia e escapa. No lado de fora, Ray está esperando no carro de sua irmã, mas Ana o obriga a dirigir em direção à floresta. Então, ela sai do carro e foge para a floresta. Surpreendentemente, Ray a segue, apesar de ela afirmar que é uma selvagem. Durante a noite, Ray acende uma fogueira para protegê-la do frio depois que ela dá um mergulho no lago. Os dois se abraçam e Ray sente o crescimento de pelos nas costas de Ana. Ela garante que não vai machucá-lo e os dois se tornam íntimos. Do outro lado, Roger e o homem que ela chama de pai decidem reunir seus caçadores para ir atrás de Ana. Na manhã seguinte, Ana e Ray são perseguidos pelos cães da polícia enquanto os caçadores atiram neles. Ray acaba levando um tiro no braço, mas os dois ainda conseguem escapar nadando por um rio. Ana então decide deixar Ray para trás, pois ele não está seguro com ela. Em seguida, Ray encontra sua irmã e lhe conta tudo o que aconteceu. Nos meses seguintes, Ana se adapta ao seu novo modo de vida selvagem enquanto passa pelo doloroso processo de transformação. Ray percebe que Roger está enchendo um grande número de latas de gasolina e percebe que os caçadores descobriram o paradeiro de Ana. Ele avisa Ellen sobre isso e ela começa sua busca na esperança de salvar a garota. Quando a caçada começa, Ana, agora completamente transformada, consegue matar vários caçadores. Ellen também chega para testemunhar o horror e encontra Roger, que a ameaça de deixá-los em seu trabalho. Ana chega e mata Roger na frente de Ellen, que se assusta e aponta uma arma para ela. Mas Ana lhe mostra sua barriga de grávida, revelando que ela está carregando o filho de Ray antes de fugir. Os caçadores incendeiam a floresta em uma tentativa de prender Ana. O homem que Ana chama de pai a encontra numa caverna e a deixa sedada com um tranquilizante. Ele não quer repetir o mesmo erro, então tenta fazer uma cesariana em Ana, mas seus instintos maternais afloram e ela supera a ação e o mata antes de cair no chão. Ao acordar, Ana encontra o lobo costurando seus ferimentos e ele a ajuda a se recuperar.
Enquanto procuram por Anna novamente, Ellen e Ray notam a distância e os três se despedem silenciosamente enquanto Anna foge. Algum tempo depois, Anna está finalmente sob as luzes do norte com o seu bebê. O filme termina quando Anna ouve um uivo de urso selvagem ecoando pela floresta. E assim terminamos mais um recap, e se você gostou já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para poder estar me acompanhando por aqui, e desde já quero te agradecer muito por ter assistido esse vídeo. E claro, já estou esperando você nos próximos vídeos também. Um grande abraço e até mais, valeu!